Boa tarde! Como está esse início de semana para você? Eu sou Lalome Carneiro e esse é o Jornal Global News. É aqui que a gente te traz as principais informações da semana que você não pode deixar de conferir. Agora vamos para os destaques. INSS iniciou um processo de revisão de benefícios previdenciários concedidos entre 2002 e 2009 para corrigir erros de cálculo que afetaram cerca de 140 mil segurados. Uma denúncia de que uma perna humana estava em uma estrada vicinal próxima ao cemitério municipal no bairro Boa Vista, em Irecê. Está Geraldo Curvelo está nos detalhes finais da reforma para atender às recomendações da FIFA. E farmacêuticos passam a prescrever medicamentos, incluindo aqueles que exigem receita médica. Tudo isso e muito mais você confere agora no Global News. Já imaginou sua vida sexual à base de chemsex? Uma proposta sedutora e perigosa. Esse produto hormonal altamente viciante, que está sendo usado principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, onde esse hábito já formou até rede de enfermeiros para fazer a aplicação. A metanfetamina aumenta a produção da dopamina, conhecida como um dos hormônios da felicidade. No entanto, causa uma série de problemas, como delírios, e é vista por especialistas como uma questão de saúde pública. O chemsex é um chemical sex ou sexo químico, conhecido popularmente como cristal, ice, speed ou tina. Causa euforia e também aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca da pessoa, podendo evoluir até uma parada cardiorrespiratória. A Polícia Militar prendeu no distrito de Bandeira Nova um homem que estava com um mandato de prisão em aberto e era considerado fugitivo da justiça. Bandeira Nova, um povoado a 12 quilômetros da cidade de Poções, às margens da BA-640, ficou surpresa com a prisão. O nome do acusado e da vítima não foram divulgados. Sabe-se que é crime passional por tentativa de feminicídio, onde a vítima, uma mulher, foi espancada gravemente. A Polícia Federal prendeu um suspeito de receptação de skunk que foi apreendido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A droga foi apreendida em fevereiro, com a passageira que chegou em São Paulo de um voo que veio de Manaus, no Amazonas. O homem suspeito de receptação de uma apreensão de skunk foi preso pela Polícia Federal na manhã da segunda-feira, dia 17, em Suzano, na Grande São Paulo. De acordo com a PF, foram cumpridos um mandato de busca e apreensão e um mandato de prisão temporária durante a Operação Aspiens. O homem detido é apontado como destinatário da droga. A PF prende suspeitos de receptação de skunk no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Mogi das Cruzes e em Suzano. O presidente do Partido Verde, PV, da Bahia, foi sequestrado e passou mais de 24 horas no cativeiro. Ivanilson Gomes foi sequestrado na sexta-feira, dia 14, e foi resgatado do cativeiro no dia 15. De imediato, a polícia especializada em sequestro começou as investigações e ingressou com pedido de prisão, prendendo o primeiro suspeito ainda no dia do sequestro. 3 dias após o crime, mais 3 pessoas foram presas, uma na ilha de Taparica e 2 no bairro da Ribeira, em Salvador. A polícia segue investigando se houve participação de mais pessoas. Ivanilson Gomes foi ouvido nesta segunda-feira na Delegacia Especializada Antissequestro, a DAS, da Polícia Civil no Barris, em Salvador. O teor do depoimento e os nomes dos sequestradores não foram divulgados. 4 presos foram transferidos do Conjunto Penal de Itabuna, sul da Bahia. 153 objetos ilícitos foram apreendidos nas celas depois de uma operação batizada de Operação Soberania Cacaueira. A ação teve como objetivo a redução dos índices de violência e a garantia do controle da ordem e disciplina no presídio. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e a Ressocialização, os transferidos são suspeitos de exercer influência sobre grupos criminosos responsáveis pelo tráfico de drogas, homicídio e outros crimes violentos na região. Eles não tiveram nomes divulgados. O grupo foi dividido entre o Conjunto Penal de Barreiras, no oeste do estado, e o Conjunto Penal Masculino de Salvador. Um suspeito de homicídio é preso após se esconder atrás de um guarda-roupa na Bahia. Homem de 23 anos se relacionava com um adolescente de 15 anos. A prisão ocorreu no município de Santo Estevão, a cerca de 150 quilômetros de Salvador.
O suspeito foi encontrado após denúncias que mantinham a garota em cárcere privado, o que ela negou. Havia um registro de desaparecimento da menina em Osasco, São Paulo. O suspeito é acusado de matar Edmilson de Souza Sena em abril de 2024, que na época era funcionário de uma fábrica localizada em Santa Cristeva. A polícia recebeu uma denúncia de que uma perna humana estava em estrada vicinal próxima ao cemitério municipal no bairro Boa Vista, em Irecê, na Chapada Diamantina. Equipes da Polícia Militar e do Departamento de Perícia Técnica, o DPT, foram acionadas e estiveram no local para coletar evidências que possam ajudar a identificar as vítimas e os possíveis responsáveis pelo crime. A perna foi descoberta por moradores que passavam pelo local a caminho de propriedades rurais da região. O delegado Hernandes Júnior, responsável pelo caso, informou que as primeiras informações foram coletadas no local e o material foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML, para os procedimentos legais e a perícia detalhada. Relatório divulgado pelo Ministério Público Federal divulgou sobre os problemas de 11 presídios de Pernambuco. Entre eles está o presídio de Iguaraçu, na Grande Recife, onde a Polícia Federal deflagrou uma operação que descobriu um verdadeiro resort do crime, em que funcionava um esquema criminoso envolvendo o então diretor da unidade e polícias penais. De acordo com o relatório do MPF, no local foram verificadas irregularidades como venda de locais para que os detentos dormissem em uma superlotação superior a 400%. O relatório do órgão ministerial também fala de corrupção institucionalizada, esquema de tráfico de drogas e comercialização de itens básicos. A investigação da Polícia Federal revelou que, com a conivência do diretor do presídio, Charles Belarmino de Queiroz, e de agentes penitenciários, criminosos continuavam a cometer crimes, dar festas privadas de dentro da prisão, manter um laboratório de drogas e uma vida de luxo e regalias. Está preso em Valência, extremo sul da Bahia, um homem que foi preso em flagrante no Morro do São Paulo, acusado de criar um perfil falso nas redes sociais para faturar dinheiro, alegando que seus filhos estavam com câncer. Segundo a polícia, ele usou fotos e vídeos de Logan, um menino americano que faleceu em abril de 2024. O golpista impulsionou publicações nas redes sociais pedindo doações via Pix. Com eles foram apreendidos 95 comprimidos de êxtase, com a CNH falsa, celulares, computadores e cédulas de 50 e 100 reais falsas. O suspeito segue preso na Delegacia Territorial de Valência e responde por tráfico de droga, estelionato, falsificação de documentos e identidade falsa. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, iniciou um processo de revisão de benefícios previdenciários concedidos entre 2002 e 2009 para corrigir erros de cálculo que afetaram cerca de 140 mil segurados. A revisão abrange pensões por invalidez, pensões por morte, auxílio-doença e auxílios acidentes, com um orçamento de 750 milhões de reais. O processo busca compensar os beneficiários por valores pagos a menos, resultando em ajustes nos pagamentos mensais ou na liberação de quantias retroativas. A medida é resultado de um acordo judicial que visa corrigir um erro pelo INSS no cálculo dos benefícios por invalidez entre 2002 e 2009. Durante esse período, a Previdência utilizou a média de 100% dos relatórios de contribuição para calcular o valor dos benefícios, quando na realidade a legislação determina que a média deveria ser feita com 80% maior. Essa diferença nos cálculos fez com que os seguros obtivessem valores menores do que deveriam. Com a revisão, o INSS recalcula os benefícios para corrigir os pagamentos. Com auxílio de câmeras de segurança, a polícia prendeu um homem de 39 anos que usava um carro de luxo, uma Mercedes azul com valor acima de 300 mil reais, para cometer crimes como assaltos no bairro da Pituba, zona norte nobre de Salvador. Nas imagens, dá para ver o veículo azul se aproximando de 3 mulheres. Em seguida, um homem desce, aborda as vítimas e foge com os comparsas. Identificado como Flávio Lima Portela, o dono da Mercedes, um morador do Acup de Brotas, teve um mandato de prisão expedido e Flávio segue preso à disposição da Justiça. Os demais comparsas estão sendo procurados pela polícia.
Tico Baiano, ou Carlos Eduardo Bastos dos Santos, de 25 anos, jogador de futebol, foi preso acusado de cometer crimes de estupro, assaltos, extorsões e constrangimento ilegal. Nascido em Feira de Santana, local onde foi preso e cometeu os crimes, Tico Baiano jogou no Craque, time goiano, que disputou o campeonato estadual em 2025. Carlos Eduardo já teve passagem pelo Fluminense de Feira, Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus. Segundo a doutora Ives Corrêa, delegado responsável pelo caso, Carlos Eduardo pode ter cometido os crimes no estado do Ceará, estado em que ele também atuou como jogador de futebol. O 90 Segundos de hoje traz Bal, o palhaço. Ele que é muito preocupado com a educação das crianças. Meu nome é Gilobaldo Botelho Moura, já cheguei a ser candidato em Poções também, a vereador. E como palhaço, né, eu quis mostrar essa área do palhaço, preocupação com as crianças. Sou descendente de Giloberto, fui fotógrafo, né, muito tempo. Finado Dete Fotógrafo, todo mundo conheceu. Filho de Vanira, da pessoal conhecida como Vanira da Pamonha. Eu dei muita pamonha, mingau, de milho e tal. E até hoje ela trabalha na feira, vende comida e tal, né? Lanche. E eu, desde criança, eu trabalhei, eu brincava com meus colegas fazendo nossos brinquedos. A gente fabricava o nosso brinquedo de lata de óleo e tal, fazia nossos carrinhos. Antigamente não tinha esse negócio, só rico que tinha acesso aos brinquedos de fábrica, né? Então as crianças sempre tinham aquela criatividade de fazer seus brinquedos. E eu cresci com isso e hoje eu faço meus artesanatos, né? Hoje eu crio e já trabalhei na relojaria Nascimento de Orlando muitos anos. Depois trabalhei para mim também muitos anos. Aí, como eu estava colocando o artesanato e o relógio, trabalhando com o relógio também, o que aconteceu? Eu tive que optar. Então, é isso. Eu gosto de fazer assim, coisas que tocam na emoção, né? Não gosto de ficar muito parado, gosto de criar. Já estudei na escola pública, Antônio Carlos, Senec, antigo Senec, né? Que hoje é Luiz Heraldo. E eu optei por isso, apresentar o palhaço. Muita gente não deu crédito, levou na brincadeira, mas esse palhaço é um palhaço que, ao mesmo tempo que faz brincadeira com as crianças, leva as pessoas a refletir sobre o futuro de Poções, né? O palhaço, ele é uma criança inocente, né? É uma criança inocente que precisa passar para as crianças e para os adultos também o que é a verdadeira alegria, que é fazer o bem sem olhar a quem, né? Como diz o ditado. E é isso. O palhaço tenta passar algo que é muito, muito gratificante, que é o bem de todos, a alegria, fazer com que as crianças se divertem e, ao mesmo tempo, aprender algo de bom, que palhaço também ensina. Vamos para um comercial rapidinho e logo mais estamos de volta. Estamos de volta com muito mais informações para você. Agora vamos falar de futebol em Poções. O estádio Heraldo Curvelo, o Heraldão, como é famoso, conhecido, está sendo reformado e agora está com cuidados redobrados. Entregue à população em dezembro de 2024, notou-se problemas estruturais com as cabines de imprensa e principalmente no gramado. Então foi decidido a troca do gramado natural por grama sintética, atendendo às recomendações do padrão FIFA. Falamos com os responsáveis pelo projeto que se mostraram entusiasmados com a mudança. Eu estou aqui com o Jorge Luiz, secretário, é o chefe de gabinete da Prefeitura de Poções, mas também é um amante do esporte, está aqui agora no estádio Heraldo Curvelo. Ô Jorge, essas mudanças aqui de troca de gramado, você poderia me dizer como foi isso, como é que veio essa verba para Poções, se é a Prefeitura que está pagando, quem paga essa conta? Pois é, Inácio, a gente só tem que, nesse momento muito especial, né, agradecer primeiramente ao nosso bom Deus e, assim, através do governo do Estado, do nosso governador,
Jerônimo, a gente conseguimos, né, a nossa prefeita, juntamente a nossa prefeita, conseguiu realmente esse grande sonho que é do nosso município, principalmente dos desportistas, né? Que a gente sabe que a gente tem a nossa dificuldade no gramado comum, né? A gente tem uma grande dificuldade, o campo realmente não tinha aquela qualidade que os nossos jogadores, nossos atletas merecem, e graças a Deus chegou, né, o nosso governo aí, o governo de Dona Nilda, né, com toda a sua equipe, justamente o governo do estado, com o nosso governador, o grande governador Jerônimo, conseguimos realmente um campo sintético para o nosso município, né, que vai dar uma qualidade melhor para o nosso município, para os nossos atletas, né, praticar o esporte dentro do nosso estádio. Então a gente só tem mesmo uma grande gratidão, né, por esse sonho ser realizado para o nosso desportista de Poções. Ô Jorge, você tem uma previsão de quando esse estádio vai ficar pronto? Pois é, normalmente na faixa de 3 a 5 meses, né? A gente conversamos realmente com o consultor que está na frente da obra, né? A gente batemos papo, conversamos. Tem a contrapartida do município, né? Que está sendo feito com a terraplanagem, nivelamento do solo, né? Para realmente aí eles começar a executar. Na verdade já começou a ser executada essa obra, né? Então nós aguardamos entre 3 a 5 meses essa obra realmente ser entregue à nossa população. Então, já podemos então jogar à noite aqui quando ficar pronta essa obra? Oi, Inácio, mais um objetivo, um maior obstáculo que nós temos aí pela frente, né? A nossa prefeita, a gente já conversamos, já discutimos em reuniões, vamos correr atrás da nossa iluminação, vamos primeiramente fazer um projeto, né, para o nosso estádio aqui, para a gente conseguir realmente ter jogos à noite aqui. Para isso, precisa fazer um projeto e eu tenho certeza absoluta, a nossa prefeita Dona Nilda, ela vai, da melhor maneira possível, vai tentar executar o mais rápido possível, né, iluminando e tendo realmente uma grande atração, mais uma vez, futebol à noite dentro da nossa cidade. E acrescentamos, essa grande obra aqui, Inácio, vai aquecer a nossa economia do nosso município, sem sombra de dúvida, né? Então o esporte não é só o esporte em si, que realmente o esporte, vou dizer assim, transforma a gente, né? O esporte realmente faz uma sociedade melhor. E além do mais também, gera economia para o município, aquece muito isso aí. Então esse vai ser uma grande atração o nosso estádio, para o nosso município estar aqui. Vai ser um estádio, sem sombra de dúvida, pode ter certeza que vai ficar um estádio muito bonito, vai ficar um campo realmente sensacional, vai ficar um campo de qualidade. Jorge, em dezembro do ano passado, nós estivemos aqui na época da entrega do estádio à população, com um jogo bacana, um jogo beneficente, e a Global esteve aqui transmitindo e pontuou com você algumas falhas, alguns probleminhas na estrutura. Você vai mexer nisso também? Vai ser só gramado ou vai mexer em tudo que está fora dos conformes? Pois é, Inácio, realmente tem alguns detalhes que precisam ser melhorados dentro do nosso estádio, né? A gente já conversou com a prefeita, né? E a gente vai começar também com muito pé no chão. Tem algumas coisas que a gente vai poder fazer uma modificação, a gente quer dar uma estética melhor no nosso estádio também. Como foi falado, tem realmente alguns reparos que precisam ser feitos, mas isso aí vai ser tudo gradativamente, né? A gente sabe que precisa essa responsabilidade financeira, né? Mas vontade, determinação não falta na nossa prefeita, né? Então aqui a gente, com a nossa equipe de engenharia, com o apoio total da nossa infraestrutura, aí, nosso secretário Neizão, com toda a sua equipe, sempre está aqui junto também, acompanhando a obra, mesmo sendo a obra do Estado, mas estamos acompanhando para sair uma obra de qualidade, né? Essa que é a preocupação nossa, e para isso a gente vamos fazer o que a gente puder fazer realmente para acontecer, ser melhor ainda para a nossa população. Pode ter certeza, vamos aqui estar cobrando, né, da construtora uma obra de qualidade que possa fazer, realmente que possa agradar o nosso povo e automaticamente possa ser bem usado. E esses reparos que tem dentro do nosso estádio, pode ter certeza que vai ser feito de pouco a pouco. Estava falando da troca de gramado. Como é que é a escolha do tipo de grama que vai vir? Como é que é feito isso? A gente vai receber aqui, Inácio, uma grama sintética padrão FIFA, né? É orientado e permitido pela FIFA. É um gramado onde nós teremos 10 centímetros de fio, onde os jogadores irão atuar com chuteiras de travas de borracha, igual os jogadores profissionais, né? Não é um tapete, sim uma grama sintética, onde a gente vai ter um gramado bem qualificado, para que nós possamos ter uma praça esportiva melhor no nosso município, como nunca já tinha visto aqui na região. Bom dia, Eunácio, bom dia, telespectadores da Rede Global. O estádio agora, Eunácio, vai ser padrão FIFA, né? Que é o gramado mais moderno, que é o sintético, entendeu? Um gramado totalmente regular para a prática de esporte.
Como você frisou, isso aqui desde 86, eu frequento esse estádio, jogamos muita bola aqui na juventude, na adolescência. Então hoje ele vai ser um estádio adequado, né? Para receber jogos do Campeonato Baiano, para receber jogos da CBF, inclusive, e dar o apoio principalmente ao nosso esportista local, né? Que esse é que tem que ser cuidado pelo município. Nossa prefeita Nilda Magalhães sempre incentivando o esporte local, sempre adequando, né, as praças esportivas para poder o nosso atleta ter uma qualidade, ter um conforto, ter uma estrutura melhor para praticar o esporte e desenvolver e até projetar atletas a nível nacional. Mas eu estou vendo também que na tua pasta a cidade está mudando. Eu percebi, principalmente na Avenida Santo Antônio, onde eu moro, que mudou a iluminação. Que iluminação é essa? Como é que projeto é esse? Sim, esse projeto é um projeto que a Coelba está implementando nos municípios, em parceria com as prefeituras, né? Que é o projeto Luz de LED, uma iluminação mais adequada, consome menos energia, né? Dá uma melhor visibilidade para a cidade, para os pedestres, para os motoristas, né? Com a iluminação mais adequada. Então é um projeto que veio para Poções e a primeira etapa já foi concluída, aguardando agora a liberação da segunda etapa para a gente iniciar novamente a reforma da iluminação. Salientando o espaço também aqui, aproveitando o espaço, dizer aos nossos munícipes que a Prefeitura também já fez a compra de algumas lâmpadas, né, adequadas ao novo sistema da Coelba e logo já vamos dar início também à recuperação de algumas ruas que ficou fora do projeto, né, mas vai ser trocada agora por conta da Prefeitura. Recuperar lâmpadas que estão queimadas, trocar braços que não estão mais adequados à localidade, botar um braço adequado, com a iluminação mais adequada, reformar algumas praças com iluminação adequada, né? Essa é a determinação da nossa prefeita, Dona Nilda Magalhães, que impõe, né, esse novo projeto, a gente abraçou e vamos em frente para poder sanar esse problema com a população. Um tiroteio causou correria e susto em Planalto, quando um homem foi morto a tiros na rua Osvaldo de Andrade na noite do dia 18. Segundo testemunhas, indivíduos armados a bordo de um veículo ainda não identificado dispararam diversas vezes contra a vítima que estava na via pública. A identidade do homem ainda não foi confirmada. O crime aconteceu por volta das 20h50 e gerou correria entre moradores da região. A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e seguem investigando o caso. O copiloto do helicóptero da Polícia Civil foi baleado na cabeça ao sobrevoar a comunidade da Zona Oeste do Rio durante uma operação. O policial Felipe Marques Monteiro, de 45 anos, foi atingido no interior da aeronave do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais, o CORE, quando sobrevoava a Vila Aliança. Ele foi levado para o Hospital Miguel Couto e o estado de saúde é gravíssimo. Segundo a investigação, a quadrilha atua principalmente na Zona Oeste. Após roubar os veículos, o bando desmancha e revende as peças. Duas pessoas que estavam em um avião de pequeno porte fizeram um pouso forçado em um trecho da BR-135, na cidade de Riachão das Neves, no oeste da Bahia, na manhã do dia 18. Segundo a Polícia Militar, o incidente pode ter sido causado por um pane elétrico na aeronave que pertence a uma escola de pilotagem de barreiras. A aeronave não teve danos estruturais e os ocupantes não sofreram ferimentos. O guincho foi acionado para retirar o avião da estrada e fazer o transporte para a garagem Barreiras. Em Poções, a arte tem sido valorizada e contemplada com mais frequência. Entre os dias 29 e 30 haverá a Feira de Artesanato Mãos que Criam, na Praça da Juventude, das 16 às 21 horas. Você que está me assistindo, anota na agenda e não deixe de dar uma passadinha lá. Nossos artesãos fazem um trabalho manual lindíssimo e nos cabe valorizar esse trabalho lindo ainda mais. E por falar em cultura, já iniciaram o Cadastro Municipal de Cultura de Poções. Artistas, produtores, agentes e fazedores de cultura, chegou o momento de realizar seu Cadastro Municipal de Cultura de Poções. E como será feito? De maneira presencial no Casarão de Cultura, das 8 às 20, com RG, CPF e comprovante de residência. E também de maneira online. Basta acessar o link na bio do Instagram, @CordCulturaPocões, e faça o seu cadastro de forma rápida e prática. O preenchimento do cadastro de cultura será fundamental para os editais do PNAD, que serão lançados brevemente, e por isso é importante que você preencha o seu cadastro. A Coordenação de Cultura segue disponível para te ajudar nesse processo em caso de dúvidas. Participe e fortaleça a cultura da nossa cidade.
Notícia muito boa, hein? Com o maior investimento da história voltado ao campo público, a empresa Brasil de Comunicações, EBC, abre inscrições para o edital Seleção TV Brasil, uma nova linha de financiamento para a TV pública, com recursos de fundo setorial do audiovisual. O edital tem como objetivo fomentar a economia criativa por meio da contratação de pelo menos 35 produções independentes de conteúdo audiovisual brasileiro. A iniciativa entrega o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro, o PRODAV, da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, e do Ministério da Cultura, o MINC. O anúncio foi feito na última segunda-feira, dia 17, pelos ministros Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social, e Margarete Menezes, da Cultura. As inscrições acontecem de 18 de março a 5 de maio pelo site seleção.tvbrasil.ebc.com.br. No domingo, os torcedores do time de Caetanos e Poções estiveram presentes na Copa Intervale. A organização do evento precisou fazer uma alteração no local da realização, que aconteceu no Estádio Municipal Azevedão, em Planalto, Bahia. Muitas caravanas de torcedores que estavam vibrando pelo retorno do time de Poções estiveram presentes e empolgados, já que depois de um bom tempo sem participar, esse foi o retorno do time, incentivando o esporte e os novos talentos daqui da cidade. Na última segunda-feira, o Conselho Federal de Farmácia, CFF, publicou uma resolução que autoriza farmacêuticos a prescrever medicamentos, incluindo aqueles que exigem receita médica. A nova norma foi divulgada no Diário Oficial e passa a valer no mês que vem. Segundo o CFF, a prescrição de remédios que precisam de receita estará restrita ao farmacêutico que possua registro de qualificação de especialista, o RQE, em farmácia clínica. Esse registro foi instituído neste ano e será concedido para quem fez cursos de qualificação em áreas específicas. A medida gerou reação de associações médicas que questionaram a capacitação dos farmacêuticos para a função e alegam que a atividade não faz parte do trabalho desses profissionais. O exercício da medicina e da farmácia são regulamentados com leis que definem o que faz parte da sua atividade profissional ou não. Na legislação sobre os farmacêuticos, não há citação direta a diagnóstico e prescrição de medicamentos. No entanto, o CFF afirma que a nova norma foi emitida para regulamentar pontos já previstos na lei, o que é questionado por especialistas. A deputada federal Rogéria Santos, do Republicanos Bahia, é autora do projeto de lei 3287/24, que propõe o uso de um sistema informatizado baseado em algoritmos para auxiliar a polícia no combate a crimes contra crianças e adolescentes na internet. A proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados. O projeto surge em um contexto alarmante. Segundo dados da ONG Safenet, as denúncias de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet bateram recorde em 2023, totalizando 71.867 queixas. Esse número representa um aumento de 77,1% em relação a 2022. A crescente disseminação desse tipo de crime reforça a necessidade de ações urgentes e eficazes no ambiente digital. A proposta prevê a criação de um protocolo de atendimento e intervenção imediata, permitindo uma abordagem policial preventiva. Dados que preocupam as mulheres da Bahia. Houve um aumento de 659% nas denúncias do assédio sexual e moral nos últimos 5 anos na Bahia, conforme dados do painel de ouvidorias da Controladoria Geral da União, de 2020 a 2024. Esses números mostram a necessidade urgente de políticas públicas para combater essas práticas. O assédio continua sendo um problema grave, tanto no ambiente de trabalho quanto no cotidiano das mulheres. A deputada federal Rogéria Santos tem atuado de forma incisiva na Câmara dos Deputados para enfrentar essa realidade. Seu projeto de lei complementar 158/2024 busca garantir estabilidade no emprego para mulheres que denunciam assédio sexual no ambiente de trabalho e reflete uma resposta direta a essa demanda crescente por proteção. Um exemplo marcante foi a campanha Pare, não à importunação sexual, lançada no Carnaval de Salvador em 2020.
A ação visou conscientizar foliões, turistas e moradores sobre a importância do respeito e da denúncia de casos de assédio, distribuindo material educativo em português, inglês e espanhol em portais de acesso a festas, estações rodoviárias, hotéis, metrôs, aeroportos, camarotes e trio elétricos. Uma outra iniciativa importante é o projeto de lei que prevê a reserva de assentos para mulheres em ônibus intermunicipais e interestaduais, garantindo mais segurança no transporte público. O Jornal Global fica por aqui. Te vejo na próxima segunda-feira nesse mesmo horário. Obrigado por nos assistir. Tchau!